E paz, e graça, e bênção esteja sobre a sua vida agora. Você que está aqui presencialmente, você que nos assiste pela rede mundial de computadores, saiba que o Deus que está aqui é o Deus que está aí agora onde você se encontra, onde essa imagem, esse áudio cheguem. Saiba que Deus pode te visitar também no nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 2. Caminhada de 3 magos, caminhada de 3 sábios, caminhada de todo cristão. Encontro de 3 pessoas, encontro de todo cristão. Mas o que você tem feito com aqueles encontros que são contrários à sua expectativa? Enquanto você folheia ou liga seu smartphone, por que nós repetimos creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti 12 vezes? Normalmente nós repetimos o que nós sentimos e não o que nós acreditamos. Consequentemente, aquilo que você reforça é o que você vai introjetar. Introjetando é que o seu comportamento, fisiologicamente falando, seu corpo vai sentir. Então, ao invés de repetir apenas sintomas, comece a repetir o que você de fato acredita, mesmo não acreditando plenamente. Faz diferença. Creio em ti, eu não vou ser guiado pelos sentidos, nem pela visão, porque isso nos afeta. Mateus capítulo 2, na versão que eu possuo, narra a seguinte história. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde podemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observando o céu do Oriente, a estrela que marcou seu nascimento, fizemos essa peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito dele. Ouça: ó Belém, terra de Judá, não será mais desprestigiada de suas colinas, virá o líder que pastoreará e governará o meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que os informasse na época exata em que a estrela aparecera. Então contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem em toda parte, e assim que a encontrarem, me avise, pois quero me ajuntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu, lá no Oriente. Ela os guiou até um lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter de alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. No gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. Depois, no sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para a terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Jesus amado, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude nesses encontros contrários às nossas expectativas, mas nos ajude a ter atitudes como essas que os sábios tiveram. Clamo para que Teu Espírito Santo crie expectativa agora no nosso coração. Em cada um que está presente e aqueles que nos assistem agora, a respeito da presença e do intento do Senhor, eu repreendo, Deus, toda resistência ao Evangelho. Clamo que o Senhor quebrante e quebre a nossa alma e que o Senhor tenha liberdade para falar o Seu intento nessa manhã a mim e aos irmãos aqui no nome de Jesus. Amém. Por favor, pode se assentar. Dura realidade, necessária atitude que precisamos ter de admitir que nem sempre a vida é como nós imaginamos que fosse. Nem sempre os encontros são como realmente nós programamos, nem sempre. Você já notou como a vida nem sempre acontece da maneira como nós planejamos? A Bíblia diz que o homem, o ser humano, faz planos. E é bom você planejar. Mas a resposta certa vem do Senhor. Nem sempre o fato e o ato de planejar tem plena certeza e garantia de que a resposta virá
conforme o planejamento, nem sempre. Nós já ouvimos as expressões marolinha, gripinha e outras coisas mais, não é verdade? E quando a gente cai na real, é muito mais do que a marolinha, muito mais do que a gripinha, muito mais do que uma crise no casamento. Já viu essa? Talvez. Muito mais do que apenas um adolescente que se isolou no quarto. De repente o negócio é muito mais do que isso. Às vezes as circunstâncias nem sempre seguem nossos planos. A gente planeja bem, a gente se cuida bem, a gente se alimenta bem, a gente exercita-se bem, a gente ora bem. Mas as circunstâncias nem sempre seguem os nossos planos, não é verdade? As adversidades vêm. E às vezes vem em bando, como diria o nosso pastor presidente, vem. Ou seja, frequentemente parece que a vida nada mais é do que uma série de sonhos despedaçados para muitas pessoas. Olhe para você. Talvez você sonhou em contrair núpcias aos 26 anos. Talvez você sonhou aquele neném. Talvez você sonhou pela conversão daquele pai, daquele ente querido. Talvez você ansiou em passar por essa onda sem engolir nenhuma água da Covid. Mas às vezes parece que a nossa vida é marcada por sonhos quebrados e sonhos despedaçados. Para muitas pessoas é assim, pelo menos para esses reis. Esses reis magos, eles passaram os últimos 2 anos, conforme versículo 6, versículo 16, versículo 7 a 16 do capítulo que nós acabamos de ler, 2 anos seguindo uma estrela. E eles imaginavam, e eles criaram, introjetaram a seguinte mensagem: puxa vida, estrela do rei, do Criador de todas as coisas, essa estrela vai canalizar para um lugar à altura daquilo que nós planejamos, à altura daquilo que a própria estrela diz, à altura daquele a qual a estrela indica. Para seguir essa estrela, eles deixaram casa, família, trabalhos. Eles eram sábios, não eram reis, eles eram sábios, pessoas inteligentes, ligadas aqui inclusive, não à astrologia necessariamente, mas à astronomia. Então, ao longo do caminho, eles sem dúvida tiveram que enfrentar perigos e obstáculos. Suspeitam que eles eram da região ali do Irã, suspeitam. Eles até se encontraram na presença de um rei. De repente aqui, a estrela aparece, eles seguem e eles vão parar no palácio. Nem sempre a salvação passa-se pelos palácios. Nem sempre a ação de Deus passa pelos palácios, nem sempre. Então, quando eles finalmente chegam ao seu destino, eles encontram a estrela que eles estavam seguindo, parando naquele lugar. Mas quando eles chegam naquele lugar, eles perguntam: cadê o rei? Que rei? Herodes é um político e tanto, gente. Para você que vai candidatar um dia, como hoje nós temos um vereador da nossa igreja, leia sobre Herodes, politicamente falando. Herodes, ele não respondia. Herodes perguntava. Herodes se comprometia. Primeiro ele inquiria. Que negócio é esse? Que coisa é essa? Que informação é essa? Eu não estou sabendo desse negócio. Rei, espera aí, tem uma ameaça. E ele então se passa de um pseudo-adorador. A sua performance pode impressionar os homens, mas não toca o coração de Deus. O seu teatro impressiona os homens, mas não sensibiliza a Deus. Deus verdadeiramente conhece os seus adoradores. Eles encontram o rei, mas o rei não é o rei que eles estavam procurando. O que você tem encontrado é o que de fato você está procurando? O que você tem procurado é o que de fato você precisa? Ou você tem se contentado com os meros encontros da vida? Por exemplo, namorado, namorada. Talvez essa realização pessoal, esse gozo, esse sinônimo de prazer, nessas coisas às quais se tem feito, tocado. Esse estágio onde você se encontra é de fato o lugar onde Deus quer que você esteja? Ou você se contentou, você se conformou? Isso aqui está bom, isso aqui está bom demais, deixa a vida me levar, levo eu. Será que tem algo maior, melhor do que essa performance, essa indumentária que tanto impressiona, que seduz, que nos atrai e que traz para si um olhar, o convergir de câmaras ou de luz? Eles encontraram o rei. Você de fato encontrou o rei dos reis, senhor dos senhores?
Ou você encontrou algo que você se realiza como alguém, um praticante de religião, como todos nós aqui nessa manhã? Somos, mas muito mais do que isso, precisamos nos tornar adoradores. Esses homens provavelmente sonharam em encontrar o Messias em um palácio. Mas diz ali que quando eles chegam naquele palácio, eles não encontram. E o rei então diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero ajudá-los. Eu quero ajudá-los não a encontrar, mas eu quero ajudá-los a adorar. Porque na realidade o intento de Herodes não era adorar, mas exterminar. Como nós somos seduzidos pela fala de algumas pessoas, não é verdade? Como nós somos seduzidos às vezes pela fala dos professores, dos influenciadores, quer de mídia, quer da sala de aula, quer da plataforma virtual. Como nós somos facilmente seduzidos pela voz ardilosa da mulher matreira de Provérbios capítulo 4, ou do homem matreiro de Provérbios também, que paralelamente é o mesmo texto. Como nós somos facilmente fisgados, muitas vezes, seduzidos, atraídos, e saiba que aquilo que te atrai pode te trair. Tenho certeza de que pelo menos esperavam luxo, uma bela casa, um palácio. Mas diz o texto sagrado que eles continuam o trajeto, eles não param. Eles continuam a busca, e a busca deles, de repente, para numa cabana. A busca deles, a estrela para numa cabana, numa choupana, num barraco, numa casa de tápia. De repente, o susto. Como pode uma estrela daquela que nós estamos seguindo há 2 anos parar num lugar como este? Eles encontraram então o rei dos reis na casa de um camponês, provavelmente nada mais que um barraco. Sem dúvida, seus sonhos ficaram destruídos. Qual expectativa você nutre na alma e não abre mão dela? Tem que ser assim. Se não for assim, não é de Deus. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu idealizei. No meu time, na embalagem, na forma. Caiu em nossas mãos nessa semana, no grupo de pastores, uma pregação do nosso pastor presidente, o qual ele sugere, determine Deus, determine. Como determina seu cão, ao invés de falar ladrir, né? Ele vai falar José. Tem que ser do nosso jeito. E eles se frustraram a princípio. Eles encontraram então o rei dos reis numa casa de um camponês, num barraco, numa cabana, ainda em meio aos escombros de seus sonhos dilacerados, distorcidos, destruídos. Estes sábios encontraram algumas coisas naquele ambiente que mudaram suas vidas. E é isso que precisamos entender. Às vezes a vida tem um jeito de destruir nossos sonhos e destruir nossos planos e as nossas esperanças. Às vezes eles fazem isso. Sonhei assim, planejei assim, tinha que ser assim. Você, pai, você, cônjuge, você, empresário. Você que me escuta nessa manhã, traz consigo a tatuagem na alma dessa experiência da frustração. Mas como você tem lidado com isso? Você talvez construiu essa família baseada em sonhos e tem pessoas que não casaram com o parceiro, mas casaram com a cerimônia. E a frustração materializou, potencializou-se. Às vezes, como eu disse, a vida tem uma maneira sutil de destruir nossos sonhos, destruir nossas esperanças e planos. Mas nessa manhã eu quero te ajudar. Quero dizer a você que o que fazer quando você estiver diante de uma cabana. Quero te ajudar nessa manhã a entender o que fazer quando você seguir uma estrela e perceber que ela te levou a uma choupana, a uma cabana. Irmãos, isso é fundamental para nós entendermos isso no nome de Cristo Jesus. E esses homens sábios, eles tiveram então uma atitude tão sábia que tem muito a nos marcar, que tem muito a nos ensinar nesse contexto de dezembro. Quando nós somos imbuídos pelo Espírito. Que Espírito é esse? Eu me lembro dessa expressão, espírito olímpico, né? Onde está esse espírito olímpico? Espírito natalino, não é verdade? Ou então, o sistema financeiro, né? Expressões que nos envolvem e a gente cai na onda, não é verdade? O que fazer então? É muito interessante a gente entender que esses sábios tiveram atitudes, apesar de seus sonhos terem sido deslacerados, destruídos. E são essas atitudes que nós nessa manhã precisamos no nome de Cristo Jesus. Primeira lição, leia comigo. Homens sábios
reconhecem a Deus nas cabanas da vida. Mais uma vez, homens sábios reconhecem a Deus nas cabanas da vida. Irmãos, o contexto, presta atenção no contexto, não era o que eles esperavam. Prova disso, que eles vão para o palácio. Mas eles vieram para adorar e adoraram. Talvez não é o que você esperava. Talvez não tenha sido o que você tem pensado. Mas você tem feito o que Deus quer que você faça? Você tem adorado? Você tem servido? Você tem doado? Você tem entregado? Ou tem se doado? Mais do que doar, tem se doado. Eles não encontraram lugar, mas encontraram o Rei dos Reis no nome de Cristo Jesus. Eles viram Deus naquela cabana. Eles viram Deus, o Rei Jesus, naquele lugar. E é isso que acontece quando nós nos tornamos essas pessoas quebrantadas, crentes, convictas. Nós reconhecemos Deus nas cabanas da vida. Quando a vida destruir seus sonhos, seu primeiro dever, sua primeira ação deve ser encontrar o Senhor no nome de Cristo Jesus. E os nossos sonhos são remexidos e mexidos como uma massa de bolo constantemente. Como um autor que o qual nós temos lido, esmagados, triturados. Constantemente, com um propósito de gerar um fruto legal, gostoso, prazeroso, que é o vinho. Quando a vida então destruir seus sonhos, seu primeiro dever é encontrar o Senhor. Se você é dele, minha irmã, então nada pode acontecer em sua vida que Ele não tenha permitido. Conforme o texto sagrado de Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus é o Senhor, o controlador de todas as coisas. Apesar dos sonhos frustrados, das enfermidades, das decepções, das traições, das espadas, das facas, dos abandonos, Deus continua o Senhor do universo. Quando sua estrela então te levar para uma cabana, lembre-se de que Deus está fazendo, no mínimo, 3 coisas com você. No mínimo, 3 coisas com você. Primeiro, Deus pode estar te corrigindo. Hebreus capítulo 12, versículo 6 fala que Deus como pai disciplina o filho a quem ama. Deus é pai e como pai Ele disciplina o filho a quem ama. Eu fui disciplinado e eu aprendi a disciplinar. Apesar da psicologia moderna que não tem nada a ver com o que os autores anteriores pensavam, nós temos essa ideologia hoje, infelizmente. Disciplina não deve ser confundida com punição a sangue frio, pai, você que me escuta. A disciplina do Senhor é uma resposta ao seu amor por nós e o seu desejo para que cada um de nós sejamos santos, mais parecido com Ele. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. É possível que Deus então, ao permitir que a gente se depare com a cabana, é que Ele esteja nos corrigindo. Segundo, é possível que Ele queira te instruir. Instruir-te-ei e guiar-te-ei, diz o texto sagrado, na minha luz, na minha vontade, no meu querer. Ele está tentando se revelar a você de uma nova maneira, assim como Ele se revelou a Israel, instruindo a Israel. É o ônus que ninguém quer pagar. Nós queremos o bônus, mas nós não queremos arcar. Toda pessoa já se sentiu incapacitada diante da situação. E se não, você não é gente, você é no mínimo anjo, um ser elevado. Mas todos nós já nos vimos assim, incapazes, impotentes, diante de alguma ou outra situação da vida. E quem já não se ouviu a célebre frase, presta atenção, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu já ouvi e eu já recitei várias vezes. Por vezes, sentimos-nos incapazes, impotentes, totalmente inaptos para certas coisas. E Deus então permite que a gente depare com a cabana. Para quê? Talvez não para disciplinar, mas para nos instruir. Citando um filósofo odiado por muitos crentes, Jean-Paul Sartre, o que importa de fato não é o que fizeram conosco, as circunstâncias às quais eu e você estamos inseridos, mas o que importa conosco, o que importa de fato, não é o que fizeram, mas o que nós faremos com aquilo que fizeram conosco. Ainda mais quando é um trabalho missionário, paroquial, enfim, quando é o reino de Deus em jogo, às vezes nós precisamos dessa instrução continuamente para sermos pais, para sermos cônjuges, para sermos cristãos, cidadãos
parecidos com Jesus. Talvez Deus esteja não querendo te disciplinar, talvez não instruir, mas aperfeiçoar. Quando Deus então permite que a nossa estrela nos leve para uma cabana, é bem provável que Ele tenha em mente ou te disciplinar, ou te instruir, ou te aperfeiçoar. Ele está então tentando moldá-lo à sua imagem, e Ele deseja um vaso que possa ser usado, escolhido por Ele, um vaso de honra no nome de Cristo Jesus. Preste atenção na dica que eu vou te dar aqui agora, você que me assiste também. Tem um vídeo que eu recomendo que você assista de 8 minutos, que falta a falta faz. É um livro que virou um vídeo de 8 minutos, que falta a falta faz. Às vezes o que Deus está querendo de fato trabalhar conosco é um aperfeiçoamento, nos fazer mais parecidos com Jesus. Ele deseja um vaso que Ele possa usar, que Ele possa escolher, e Deus deseja escolher você que me assiste nessa manhã, você que me vê nessa manhã, você que escuta a minha voz nesse tenor, como Ele fez com Moisés. Mas o que é que de fato deve fazer quando nós nos deparamos com uma cabana? Em segundo lugar, leia comigo: homens sábios oferecem presentes na cabana da vida. Mais uma vez, homens sábios oferecem presentes na cabana da vida. Quando esses reis, esses sábios, esses estudiosos chegaram diante daquele lugar, eles encontraram o que eles de fato precisavam encontrar, que estavam buscando. Eles encontraram o Rei dos Reis. Mas diz aqui na minha Bíblia, na versão que eu possuo aqui, de Eugene Peterson, ele fala que eles abriram a bagagem. Irmãos, o contexto. Teria sido fácil para esses homens dar meia volta, não é verdade? Não, não tem lugar. É muito simples, é incompatível, tem um equívoco. Eu não vou, não tem vaga no estacionamento. O ar não está ligado. O protocolo é muito sério. Tem que me escrever? Qual é? Vou dar a volta. Talvez eles poderiam dar meia volta aí. Não tem presente para ninguém. Quantas e quantas vezes nós fazemos assim, né? Não tem presente para ninguém. Eu estou pensando, eu almoço num lugar, Arroz e Cia, ao lado de uma igreja católica em frente. E eu já sei quantos funcionários tem lá. Eu vou dar um panetone para cada um que trabalha no pátio. Vou envolver o pessoal da cozinha. Hoje de manhã acordei cedo. Ou eu vou dar um panetone para cada vizinho meu. São 8, 7. Por que não dá para todo mundo? Por que não abençoar todo mundo? Talvez você tenha dado meia volta aí, ó, retido tudo, não é verdade? Talvez. Afinal, quem os culparia? Não saiu como eles haviam planejado, mas eles não fizeram. Ao contrário, eles deram a Jesus o que era seu por direito. Amém, igreja? Dá-me, filho meu, sabe o que é meu? O teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você está dividido? Está dividida? Você está dividida com alguém, dividido com uma pulsão sexual, pulsão alimentar, pulsão de morte, que você acha que é de vida? Está dividida com alguma tara, algum vício, alguma coisa que te satisfaz tremendamente? Tudo que você não consegue abdicar-se, você torna-se refém daquilo. Tudo que você não consegue desvencilhar-se, você torna-se escravo daquilo. O que te controla? São as séries coreanas. É o exagero no uso do smartphone. Pense bem. Se você quer saber de um detox contra dopamina, dopamina é o vício de dopamina, ok? Porque esse movimento que a gente faz aqui em rodar telas é a mesma sensação que os caras têm lá em Las Vegas, nos caça-níqueis. Então, se você está viciado em dopamina, eu tenho um detox para você. Me procure no privado, é @Roberto T. Santos. Aliás, vale a pena você me seguir lá. Só tem coisa que vai revolucionar a sua cabeça. Semana passada eu falei para solteiros. Então, às vezes, nós estamos nesse ciclo vicioso. Mas eles deram a Jesus aquilo que era dele de direito. Quando a sua estrela levar para uma cabana, é hora, sabe de quê? Você dar. É hora de você dar no nome de Cristo Jesus. É hora.
Esse ano eu fiz um propósito, eu ia dar 6 mil para algumas pessoas. Algumas pessoas. Deus me deu uma bênção, então eu falei, não, vou pegar 6 mil, que é o valor de uma prestação, vou dar para algumas pessoas. E eu não tinha um intento assim de juntar 6 vezes 10. Mas quando você dá, quando a sua estrela te leva para uma cabana, é hora de você dar. Você precisa entender isso no nome de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com os magos. Diz aqui que eles abriram a bagagem e deram tudo que era de direito ao rei. Todos nós temos um preço. Existe preço e existe valor. As pessoas às vezes chegam diante da gente dando um preço, não é verdade? Os de baixa autoestima recebem o preço. O preço. Pode ser de uma sedução, pode ser de uma ficada com um crush, pode ser de uma transa, pode ser de uma mentira, pode ser de um lucro. Mas qual é o seu valor? Diz a Bíblia que você não foi comprada com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou um gozo, um orgasmo, mas com coisas incorruptíveis, como o precioso sangue de Jesus. Quando a estrela te levar para uma cabana, é hora de você dar. A reação da maioria das pessoas à cabana, qual é? A maioria das pessoas então vai parar de dar quando entrar nessa situação de barraco, nessa situação de caos, de desemprego, de crise, de pandemia, de limitação, de dificuldade. A maioria de nós, a tendência é reter, achando que é a solução. Isso denota o nosso preço, não o nosso valor. E denota também a percepção que nós temos do reino, que é coisa mercantilizada e não algo que sobrepõe ou que ultrapassa essa coisa toda. A maneira de receber de Deus, então, presta atenção, sabe qual é? É dar. Eu quero citar então alguns textos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei então todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias capítulo 3, 8 e 10. Lucas capítulo 6, 38 diz assim, dai, daste-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mateus capítulo 10, para concluir, 40 e 42, diz assim, quem de vós me recebe? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter do profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água, a um desses meus discípulos pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, homens sábios recebem de volta tudo quanto doam. Nesse Natal, quando nós falamos dessa estrela, quando nós falamos de Jesus, é fundamental que a gente comece a entender que nós precisamos nos doar e dar. Nenhum homem pode jamais dar plenamente ou totalmente a Ele. Nós damos o que dele recebemos, por isso precisamos entender que o que nós vamos dar já é dele. Muitos não tentam, mas aqueles que descobrem que é um dom, vivem em abundância no nome de Cristo Jesus. A maneira mais certa de obter uma bênção, sabe qual é? É ser uma bênção no nome de Jesus. O caminho mais curto, mais certo para você receber uma bênção é tornar-se uma bênção no nome de Cristo Jesus. Finalmente, homens sábios não só adoram na cabana, homens sábios oferecem presentes nas cabanas, mas em terceiro e último lugar, homens sábios, isso aí me chama a atenção dessa gloriosa verdade, recebem graça nas cabanas da vida, irmãos. Ou seja, em meio ao caos,
ao entulho, ao tsunami da vida, as adversidades e perdas, este pode ser um momento único na história para você receber de Deus graça e graça sem medida, segundo o texto sagrado. Porque foi isso que aconteceu com esses homens. Enquanto eles estavam lá, eles experimentaram dois tipos de graça, os três. Primeiro, eles experimentaram a graça salvadora. Esses sábios, estudantes aqui, de astronomia, eles experimentaram primeiramente a graça salvadora. Isso é muito interessante. Deus os salvou e então passou a dirigir suas vidas. A vida raramente é justa e nós sabemos muito bem disso, exceto bebês, exceto quem vive de mesada. Mas nós sabemos que a vida nem sempre ela é justa. Mas mesmo quando a vida nos decepciona, nós podemos ter certeza de quê? De que Deus nunca fará, de que Deus nunca falhará no nome de Cristo Jesus. Muitos disseram que queria te amar e te abandonaram. Muitos disseram que queria cuidar de você, mas te deixaram. O Senhor jamais te deixará. O Senhor jamais te decepcionará. O Senhor jamais te abandonará no nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quando nossa estrela então nos leva a uma cabana, podemos esperar que Deus forneça graça, que Deus forneça liderança, que Deus forneça orientação, que Deus forneça intervenção no nome de Cristo Jesus. Eu quero então fechar. Como filhos de Deus, então, nós nunca estamos sozinhos. Bendito seja o Senhor por isso. Nunca estaremos sem recursos. Bendito seja o Senhor por isso. Ele sempre abrirá um caminho, uma porta para nós. Ainda que seja acima da nossa cabeça, Deus vai abrir. Deus vai mostrar uma saída no nome de Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Em meio às cabanas da vida, adorar. Em meio às cabanas da vida, se doar. Em meio às cabanas da vida, experimentar graça no nome de Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo uma cabana nesse exato momento, não é verdade? Social, financeiro, relacional, familiar. E quando eu falo de cabana, você está entendendo o contraste entre palácio e cabana, não é verdade? Você está entendendo. É bem provável que seus sonhos foram destruídos. É bem provável que os resultados que você tem vivido, vivenciado, não são os resultados que você almejou e planejou. Talvez, é bem provável. Mas o que você tem feito? Muito mais importante é o que você pode fazer hoje. Hoje pode ser um momento onde você pode adorar em meio às cabanas da sua vida. Hoje pode ser um momento onde você pode fazer uma doação aqui ainda ao Senhor, como tributo e louvor. Cheguei aqui. E esse é o momento, na cabana onde você se encontra, de experimentar graça sem medida. Você já seguiu uma estrela e acabou em uma cabana? Cercado pelos escombros de sua esperança e sonhos despedaçados? Talvez você esteja aí agora, nesse exato momento, você que me escuta e me vê. Talvez. Nesse caso, deixe-me dizer a você, Jesus ainda está em sua cabana no nome dEle e para a glória dEle. Ele jamais te deixará. Ele está trabalhando em seu nome, na sua pessoa, na sua essência. Está trabalhando para que você possa, em meio aos escombros, encontrá-lo, adorá-lo, doar-se e experimentar graça no nome de Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os olhos quando nós estaremos orando aqui agora no nome de Jesus. Você que se encontra numa cabana, metaforicamente falando, ok? É a metáfora. O qual se vê assim com sonhos destroçados, esperanças destruídas. Quero convidar você a se colocar em pé agora em nome de Jesus. Que esse é o momento que Deus nos convida para adorá-lo, para nos doar e doar, mas acima de tudo para experimentar graça no nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Às vezes nós seguimos uma estrela, uma promessa, uma ideia, um projeto. E a constatação é que não é aquilo que a gente imaginou. Mas eu clamo em teu nome nessa manhã, que o Senhor levante cada um, para que em meio às cabanas da vida, cada um experimente um tempo de adoração, de doação e de transformação, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?